todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade do assunto anterior, né? O assunto sobre o estudo, né? Sobre o milênio, que é o milênio, o governo milenar do Messias aqui na Terra. Estudo que começou no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, sugiro que volte, né, até o vídeo número 53 para você, né, não ficar meio que boiando. Quero agradecer a todos os novos inscritos do canal, muito obrigado por estarem aqui. E sem mais delongas, né pessoal, vamos continuar o estudo, vamos para a parte 2 desse estudo feito por mim aqui. Ou seja, é um estudo exclusivo desse canal. Eu sei que há outros canais que, de certa forma, fizeram estudos, né, sobre o milênio, mas não sei se com o mesmo entendimento. O que eu estou trazendo aqui para vocês é um entendimento meu, pessoal, aqui no canal, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, né, bora pro estudo, pessoal. Segunda parte. Adão, Revá e o Grande Jardim. Infelizmente, no decorrer dos séculos, muitos livros que trazem numerosas informações foram considerados apócrifos durante os concílios realizados tanto em Roma quanto em Constantinopla no período que sucedeu a declaração do imperador Constantino de oficializar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A história nos mostra que muitos livros, com a desculpa de que não eram inspirados pelo Espírito, foram rejeitados para entrar no cânone, que resultou na Bíblia que temos hoje em dia. E durante muitos séculos, o romanismo proibiu até a leitura de tais livros, já que as informações contidas nos mesmos nos traziam um complemento de conhecimento que nos dava um entendimento muito diferente do ensinado pelo sistema religioso. Livros como o livro de Hanor, traduzido por Enoque, e o livro de Yasher, o Justo, traduzido por Jazar, são exemplos claros de livros que mereciam estar no cânone. Mas o livro que iremos tratar a seguir trata-se de um livro que a casa de Yahudá, a casa de Judá, chama de Pequeno Bereshit, ou Pequeno Gênesis. Trata-se do interessante livro de Jubileus. Para quem nunca leu ou estudou este livro, não há contradições em relação ao livro de Bereshit, ao livro de Gênesis, mas apenas algumas contradições em relação ao livro de Yasher, o Justo. O interessante do livro de Jubileus é trazer a chamada data mundi, ou ano mundi, a data dos acontecimentos mais importantes de forma bem detalhada e definida. Basicamente, o livro de Jubileus é narrado em primeira pessoa, onde um anjo narra para Moisés, a história, desde o primeiro dia da criação até o dia da entrega da Torá do Altíssimo. A passagem que iremos tratar a seguir trata-se do que envolveu a entrada de Adão e Revá ao Éden. Vamos ver. Na primeira semana, Adão foi criado, e sua costela, sua esposa. Na segunda semana, ele, Elohim, mostrou para ele, Adão, e por esta razão o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias, e para a mulher 2 vezes 7 dias, 14 dias. Isso também está relatado no livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 12. Basta vocês olharem lá. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden para lavrá-lo e cuidá-lo. Mas sua esposa, eles trouxeram no 80º dia, no dia número 80. E após esse tempo, ela entrou no jardim do Éden. Ou seja, pessoal, nós sabemos que Adão foi criado no 6º dia, certo? Final do 6º dia, porque no 7º dia o Altíssimo descansou e reservou o 7º dia, ok? Então, com esse entendimento,
nós vemos aqui que Adão, até então, antes de adentrar ao Éden, ele não havia ainda cometido transgressão contra o Altíssimo, ele não tinha pecado ainda. Mas mesmo assim, esse pequeno trecho mostra que Adão levou 40 dias para se purificar para adentrar ao Éden. Outra falácia do sistema religioso, e que muitos aí acabam levando por piadinha, é o fato de que muitos acham que se Adão e Evá não tivessem pecado, eles estariam ainda até hoje no Éden, o que não é verdade. Eles entraram no Éden para quê? Para receber instrução do Altíssimo de como cuidar dos vegetais, como lavrar a terra, né? De como lidar com a criação. Essa foi a intenção da entrada de Adão e Evá ao Éden. Mas continuamos aqui os textos. E por essa razão, o mandamento foi escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a ela quando dá a luz. Se ela parir um macho, menino, ela deve permanecer em sua impureza 7 dias, de acordo com a primeira semana de dias. E 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação. E ela não deve tocar em nada que seja separado, nem entrar no Mishkan, ou seja, no tabernáculo, até ela cumprir esses dias, né? No caso de um menino, totalizando 40 dias. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua pureza 2 semanas de dias, ou seja, 14 dias, de acordo com as 2 primeiras semanas, e 66 dias no sangue de sua purificação, e serão no total 80 dias. Livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 12. E quando ele tiver completado esses 80 dias, nós o trouxemos ao jardim do Éden, porque esse jardim é mais kadosh, ou seja, ele é separado, que toda a terra ao seu redor e cada árvore plantada nele é kadosh, ou seja, pessoal, o Éden, ele era uma camada rasa do espiritual, do mundo espiritual. E para que Adão e Evá, que até então não haviam pecado ainda, mesmo assim foi necessário haver uma purificação de ambos para a entrada no Éden. Ou seja, aqui no versículo 12, o anjo que está narrando a história para Moshe, ele afirma: o Éden era um lugar kadosh, era um lugar separado, reservado. Ou seja, e ali a gente observa que nada impuro poderia adentrar ao Éden. Ou seja, isso também joga por terra a narrativa, a falácia da narrativa trazida do livro blasfemo chamado Zohar, de que o pecado, de que Eva teria se entregado sexualmente à serpente lá no Éden. Isso não é verdade, pessoal. Não é verdade. Não creiam nessa falácia. Isso é uma blasfêmia, uma heresia muito grave. Porque o Éden era um lugar kadosh, um lugar reservado, não era como a terra. Continuemos aqui. Por isso foi ordenado, no que diz respeito a ela, que parir um menino ou menina, o estatuto destes dias, nos quais ela não pode tocar nada separado, nem entrar no Mishkan, até que os dias determinados para uma menina ou um menino sejam completos. Esta é a Torá e o testemunho que foi escrito para Israel, para que eles a observassem todos os dias. E na primeira semana do primeiro jubileu, entre o primeiro e o 7º ano, Adão e sua esposa estavam no jardim do Éden por 7 anos, lavrando e mantendo, e nós os demos trabalhos e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. Livro de Jubileus, capítulo 3, versículos de 8 a 15. Então, pessoal, aqui a gente vê toda essa falácia de pessoas que têm um entendimento totalmente errado no que diz respeito à semente da serpente, dizendo que a semente da serpente ela surgiu no Éden. É mentira, pessoal. A semente da serpente, ela existe sim, só que ela se deu aqui na terra.
nos dias de Yared, que foi pai de Hanor, pai de Enoque, quando os filhos dos homens entraram, quando os filhos do Altíssimo, os anjos, entraram as filhas dos homens e delas geraram as 3 raças, gigantes, Néfilins e Eliud. Ali nasceu a semente da serpente, ali foi corrompido, entendeu? O DNA. Então, não caiam na falácia, pessoal, dessa narrativa que alguns canais vêm trazendo acerca da semente da serpente. É um entendimento errôneo, totalmente errôneo. O Éden era um lugar kadosh, um lugar separado, nada impuro poderia entrar. Aí eu lhes pergunto, será que um anjo com más intenções de fazer o homem cair, ou seja, ele já estaria impuro em seus pensamentos, ele conseguiria adentrar ao Éden? Essa é uma questão que eu deixo para vocês aqui. Isso já coloca por terra, certo? Toda essa falácia falsa sobre a questão da semente da serpente. Então, o livro de Jubileus derruba essa falácia e coloca aqui que mesmo Adão e Revá, ainda não tendo pecado, eles precisaram de dias para se purificar, para adentrar ao Éden, para receber a Torá, receber a instrução do Altíssimo. Muitos dizem que a Torá, que a lei é de Moshe, outra falácia. Naquela época a instrução era oral. No caso, na época de Moshe, ele apenas escreveu a Torá, passou para a escrita, entendem? Lógico, com outras ordenanças que complementavam as mitzvot, né, os mandamentos do Altíssimo. Continuemos aqui, pessoal. Como podemos analisar neste texto, podemos extrair preciosas informações. 1. Adão foi criado no fim do 6º dia. 2. Revá, traduzido por Eva, foi criada no 14º dia. 3. Adão levou 40 dias para se purificar, para adentrar ao Éden, o grande jardim, que segundo o anjo mensageiro que narra, é um local kadosh, puro, separado, reservado, especial, onde até as árvores eram kadosh, eram puras, separadas, não eram árvores normais, percebem? 4. Revá levou 80 dias para se purificar, para adentrar ao Éden e se juntar a Adão. Ou seja, o texto é claro quanto à purificação, pessoal. Se para adentrar ao Éden, que particularmente creio ser uma camada mais rasa do espiritual, foi necessário uma purificação, imagine o quanto devemos estar purificados para o desfecho de todas as profecias, onde céus e terra passarão e se tornarão em um só, após a segunda ressurreição, a dos ímpios, o julgamento final e a segunda morte no lago de fogo, com o fim da maldade e o início da eternidade. Após o governo milenar do Mashiach, Yahushua HaMashiach aqui na terra, logo após a tribulação. Não é à toa que a Torá preza pela pureza. Não é à toa que todas as escrituras prezam pelo combate ao pecado. Leia-se pecado a transgressão da Torá do Altíssimo, pois o salário do pecado é a morte. Torna-nos impuros, imundos diante do Altíssimo. Leia-se imundos seres sem a mínima condição de salvação. E focando nesses textos e refletindo bem sobre tudo o que vimos até aqui, não é difícil chegar à conclusão final. O governo milenar do Mashiach, Yahushua HaMashiach, aqui na terra, junto com todos os justos desde Adão, será um período de purificação dos justos, separados e eleitos da Israel bíblica, a igreja, do grego eclesia, do hebraico kahal, para que possam adentrar a eternidade após a ressurreição e condenação dos ímpios, anjos caídos rebeldes e sua prole, os maus espíritos. Isso significa que mesmo sendo obedientes em cumprir os mandamentos e ordenanças do Altíssimo, as mitzvot, se convertendo e se tornando nova criatura, tentando ao máximo não pecar somente pelo favor não merecido vindo do Mashiach, Yahushua HaMashiach, é que podemos ser salvos e partilhar desse período de purificação de 1000 anos aqui na terra, tendo o próprio Ben Adon, o Filho do Homem, como um verdadeiro pastor, que nos cuidará e nos guiará para a eternidade após tudo se cumprir. Em outras palavras, até os eleitos e salvos mortos do Mashiach não são imaculados, mas sim
transgressões suficientes para expurgar e se purificar no sangue do Cordeiro. Para aqueles que se enchem de soberba, se dizendo salvos porque vivem na graça, ignoram completamente as palavras de Rav Shaul, que coloquei no início desse estudo. Ou seja, as palavras que estão no livro de România, traduzido por Romanos capítulo 7. Há quem ataque quem preserva as palavras e guarda os ensinamentos das separadas escrituras. Mas isto é assunto para um outro estudo. Para finalizar esse estudo, ainda temos bem definida a descrição da Jerusalém espiritual, a Jerusalém espiritual, que descerá dos céus, descrita pelo apóstolo Yohanan, traduzido por João. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Leia-se, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro de Guilherme, traduzido por Apocalipse, capítulo 21, versículos de 25 a 27. Portanto, caros irmãos e irmãs, creio que com este breve estudo poderemos ter o claro discernimento do que se trata a verdadeira cronologia dos fatos e a verdadeira narrativa da sã doutrina apostólica verdadeira, que era ensinada e praticada pelos discípulos da chamada Igreja Primeva ou Primitiva até meados do ano 98 da nossa era, quando Nassos de Antioquia se voltou contra o concílio de Jerusalém, proibindo gentios de congregar com irmãos judeus, o que dividiu ao meio todo o trabalho dos apóstolos e mudando os ensinamentos dos apóstolos, substituindo a sã doutrina apostólica verdadeira por doutrinas próprias heréticas. Fica aqui o convite para assistirem aí a série Netzarim aqui do canal Buscando os Originais, a partir aí do vídeo 15. Espero mesmo que o Altíssimo, em sua sabedoria e misericórdia, descubra a vendas dos olhos, de todos os olhos, para que todos despertem e possam se libertar de todas as heresias. Estudo aí por Kleber Crispim, sou eu, do canal Buscando os Originais, pessoal. Ou seja, um estudo que eu trago aqui, exclusivo aqui do canal. Então, pessoal, o que a gente entende por isso? Quais reflexões que podemos ter sobre isso? De que toda a dialética trazida pelo sistema religioso ela é enganosa. Vocês têm que despertar para isso. Vocês têm que se libertar disso. Entende? Nós devemos buscar a purificação. E como nós nos purificamos? É não pecando. O próprio Messias diz: vai e não peque. Percebem? A partir do momento que o pecado, todo pecado, toda transgressão, nos coloca impuros diante do Altíssimo durante um período de tempo. Entende? Então, se vocês estudarem a Torá, vocês vão ver isso. Lá fala muito sobre isso. A Torá basicamente é uma instrução para purificação aqui. E nós necessitamos dessa purificação. E creio que o governo milenar aqui na Terra vai servir para isso. Vai servir justamente para isso. A gente sabe, perfeito aqui na Terra foi só o Messias. Só o Messias foi perfeito. Todos tiveram falhas. O rei Davi teve falhas. Abraham teve falhas. Noah teve falhas. Todos eles tiveram falhas. Todos. Os próprios apóstolos tiveram falhas. Eu tenho falhas. Você que está assistindo ou ouvindo esse estudo, você também tem falhas. E essas falhas, elas vão ser expurgadas e purificadas no milênio, se formos dignos da salvação. Se formos dignos. Percebem? E o que poderemos fazer para isso? É estudando, fazendo o máximo para buscar o Altíssimo. Apesar que pelas palavras de Rav Shaul ele diz: não há quem o busque. Por quê? Porque somos falhos, pessoal.
somos todos falhos, somos todos pecadores. E nós, o que nós devemos fazer para nos purificar? É não pecando. E como nós não pecamos? É estudando a Torá. Há aqueles ignorantes que dizem: não, porque são 613 preceitos, se você cumprir um, tem que cumprir os outros 612, e senão você é condenado. Não. Isso é ignorância de quem não conhece a Torá, afirmar um absurdo desses. O segredo está na Torá. Eu vou citar um exemplo agora no final desse vídeo, que eu creio que tomara que não caia, tomara que não tome strike, sobre a questão atual. Hoje é dia 6 de março de 2022. Nós estamos vendo toda essa questão envolvendo principalmente o Brasil, sobre a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na questão do Brasil precisar de fertilizantes para que o agronegócio não pare. Temos estoque até setembro, segundo as palavras da ministra da Agricultura aqui no Brasil. Eu lhes pergunto, meus irmãos, por que nós necessitamos de fertilizantes para plantar? Porque há muitos séculos, milênios, ninguém cumpre a Torá do Altíssimo. O que está escrito no livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 25. Eu creio que ninguém nunca chegou a ler, a estudar e refletir sobre aquelas palavras. O Altíssimo, ele é claro ali. Ali ele pede: você pode plantar 6 anos seguidos na terra, que você terá boas colheitas, mas o 7º ano tem que ser reservado para a terra descansar. Você não pode plantar nada, você não pode nem podar uma árvore. Tem que deixar para que os nutrientes voltem à terra, e assim você consiga mais 6 anos de plantação boa, tendo boa colheita. Certo? É o que está escrito lá. Aí eu lhes pergunto, creio que nem a casa de Arrudá, que se diz tão orgulhosa de cumprir a Torá, nem eles cumprem isso. Ninguém cumpre, percebe? E ficamos reféns aí de fertilizantes para poder plantar. O mundo está como está, todo esse caos que anda se formando, o amor ao próximo, né? Simplesmente se esfriando, o amor verdadeiro ao próximo. Tudo isso está se esfriando por quê? Por conta da iniquidade, que o próprio Messias alertou, né? E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está escrito lá no livro de Matitiarro, capítulo 24, traduzido por Mateus 24. Aí eles perguntam, caros irmãos, sabe, não precisam responder aí nos comentários, apenas reflitam entre vocês, coloquem a reflexão, parem o que estão fazendo, parem de acompanhar as notícias, apenas sentem-se, tentem se isolar ali do barulho do mundo e observem como esse mundo trabalha, como esse mundo gira, como esse mundo age. E nós perceberemos que não há Torá. Iniquidade é falta de Torá, pessoal. Ali traduzindo o sentido literal da palavra, é falta dos mandamentos do Altíssimo. E durante muitos séculos, eles, de certa forma, tentaram nos afastar da Torá do Altíssimo. Todo sistema religioso é enganoso, pessoal. A sã doutrina apostólica verdadeira está fora do sistema religioso, não importa qual sistema religioso. O sistema religioso é a Babilônia, pessoal. E tem muitas pessoas que conseguem deixar o sistema religioso, mas o sistema religioso não deixa essas pessoas, porque elas ainda ficam reféns de doutrinas que elas aprenderam dentro do sistema religioso. Doutrinas estas das quais eu combato aqui no canal, através das séries que eu trago aqui no canal. Temos que tomar cuidado, porque há muitas dialéticas falsas, há muitas coisas falsas sendo pregadas por aí. Então temos que orar para o Altíssimo e pedir discernimento a Ele. Só Ele pode nos dar discernimento através do Ruach HaKodesh,
que é o Espírito do Altíssimo, que fala conosco diariamente, basta a gente aprender a ouvir. Então é isso, pessoal. Eu vou parando esse vídeo por aqui, ele vai ficar bem mais curto que o vídeo anterior. Quase, vai ficar um pouco mais curto. Vou soltar esses vídeos durante a semana. E eu pretendo trazer aí para vocês mais estudos futuramente. Gostaria aí de trazer mais estudos futuramente para vocês. Vou tentar trazer alguns estudos daqui, feitos aqui pelo próprio canal, a respeito, né, cruzando informações de acontecimentos recentes com as escrituras. Pretendo fazer isso. E pretendo trazer, lógico, outros estudos também referente a outros assuntos referentes à sã doutrina apostólica verdadeira. Não é à toa, pessoal, que eu batizei esse canal de Buscando os Originais. Busquem pelos originais, busquem pela história verdadeira. Sabe? Tentem se libertar dessas doutrinas errôneas, das quais desde o berço eles tentam nos empurrar água abaixo, goela abaixo, desculpe. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que o Altíssimo, em sua misericórdia, abençoe a cada um de vocês, retire a venda dos olhos de vocês, para que vocês consigam enxergar. A mensagem está clara, pessoal. Respeitem a literalidade dos textos. Respeitem o que está escrito. Apesar das manipulações no decorrer dos séculos, as escrituras que chegaram às nossas mãos, a essência da verdade ainda está lá. Basta ler. Basta ler e colocar em prática. Eis o ponto. Colocar em prática o que está escrito. De nada adianta vocês estudarem, saberem um determinado ensinamento e não colocar em prática. É como vocês terem uma Ferrari na garagem e não saírem para dar uma volta com ela. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Que o Altíssimo, Yahweh Tsevaot, abençoe a cada um de vocês, os seus respectivos lares. E que a luz do Mashiach, o Cordeiro, Yahushua HaMashiach, lhes dê discernimento e entendimento das separadas escrituras. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.